ferro, asa branco cantar. A gente já não usa ainda o ombro para tirar, recruta na frente. Se você está no número de pior, vai ser o ombro. Muitas vezes você voa da mão das pessoas. Depois vocês vão ver, depois dessa aula de hoje, dessa apresentação que a gente vai fazer, vocês vão ver nos vídeos que existem na internet. Só perguntar, matemática voando, e vocês vão ver um monte de vídeo de matemática voando. Então, eles começaram a adequar a realidade urbana, porque a polícia desconfiava, a polícia não sabia o que era aquilo, a polícia daqui da capital. E eles tiveram que formalizar o grupo. Então, por isso que a gente deixou de se chamar batalhão, como é chamado em Caruaru, e a gente passou, fica melhor se dizer, e passou a se chamar de Sociedade dos Barbeiro Deputado. A primeira de personalidade jurídica, do Estatuto, do Regimento Interno, do Primeiro Socorro, do Subbatalhão Feminino, porque para a mulher atirar naquela época, era preciso que o pai morresse e ele não tivesse filho homem. Para o pai amar e não deixar de fazer o tiro dele,
as mulheres da família assumiam o papel, se tornam como se fossem amigos da gente, eles criam uma certa personalidade. Esse daqui se chama Encantado. Ele é um bacamarte high-tech. Ele é um bacamarte que tem um tiro perfeito. O boca pobre ele faz um tiro grande e ele tem um recuo muito grande também. Então não é todo mundo que atira com Encantado. Todas essas pessoas aqui conhecem essa coisa da história de Encantado. Quando eu me encantar, partir para outra esfera, todo mundo vai contar a história de Encantado. E muitos ouviram falar de Encantado, talvez você ouviu falar de mim. A gente teve algumas experiências com alguma parte, o Trabuco, o Preto, vários outros que a gente conheceu. Né? Esportes, ginásticas. Eu falei de uma aqui, rapaz. Lutas, só falta uma. Essa todo mundo confunde com esporte. Jogos. Porque jogo e esporte parecem a mesma coisa, né? Mas você sabe que existe a diferença entre uma pelada e um futebol, né? Uma partida de futebol. Pelada, você se tiver 6, você bota 3 de um lado, 3 do outro, joga. Se tiver 7, um espera para chamar depois. No futebol não, você tem que entrar com no mínimo 7 pessoas. Se você não chegar com 7, você não entra no campo. Tem juiz, tem bandeirinha, tem uniforme, então isso é esporte. Né? E os jogos são essas coisas mais espontâneas que a gente tem na vida da gente. Como queimado, como uma pelada, como barra-bandeira, como uma infinidade de jogos que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, eu sempre fiz questão de passar isso daí para os alunos. Por isso que se revelou lutador, se revelou dançarino, né? Por conta dessas experiências também. Saber se em algum momento vocês foram impedidos de se apresentar, ou assim, porque um tipo de arma, se vocês foram confundidos ou detidos em algum momento assim, porque na verdade vocês trabalham, para mim é uma arma, né? Eu não sei como é que fica essa relação assim. A gente já teve problemas para a apresentação, né? De chegar o policial. Esse da cabecinha cor de laranja hoje em dia, que não conhece muitas coisas ainda, né? Tem uns pequenininhos, pequenos são sempre mais bravos do que os grandes, né? Aí chegou um grande e um pequeno uma vez e veio passando e disse: que esse negócio é esse? Tá fazendo um negócio desse no meio da rua? Tá doido fazer um tiro? Acho que ele teve medo do tiro, né? Aí se assustou e foi para cima. Então, a gente tem uma carteirinha que tem um QR Code do Exército, aí a gente dá as carteiradas nos policiais, né? Mas já teve caso de prisão, né? Teve caso de prisão lá no Belém de Maria, amigo nosso, Lenilson Ferreira da Silva, e que a gente teve que ir para a justiça e tudo mais, porque ele passou 5 dias na cadeia. Por coincidência, o Juca Ferreira, que era o ministro da Cultura do Brasil no primeiro governo do Lula, estava aqui em Pernambuco, na FIEP, no Recife. Quando a mulher dele ligou para mim chorando, eu fui lá no seminário que estava tendo e pedi para falar, e o ministro deixou que eu falasse. E ele disse: olha, naquela época a gente era o campeão do Brasil em assassinato com arma de fogo, em Pernambuco. Aí ele disse: rapaz, isso é uma vergonha, porque Pernambuco despontando aí como primeiro lugar em assassinato com arma de fogo, e vocês prenderam um mestre que devia estar sendo homenageado. Resolvam esse negócio rápido. Pegou Tassiana Portela, que era a representante do Ministério da Cultura no Nordeste, e disse: sente com o Ivan e resolva isso o mais rápido possível. Então a gente tinha vários parlamentares que estavam nessa reunião, mandaram os advogados dele, a gente formou uma comitiva, com 5 dias a gente impetrou um habeas corpus e conseguimos soltar Lenilson, que saiu da cadeia aos prantos. Um adulto, vaqueiro, que nasceu com o dom de fazer umas coisas lindas dessa aqui. Ser preso do nada, né? É muito triste. Saiu no carro de novo, sabe como? Bandido é preso com arsenal de arma de grosso calibre em Belém de Maria. Olha só, era um artesão para ser chamado de bandido para Pernambuco todo. Né? Aí foi muito triste, a mãe dele morreu pouco tempo depois, porque levou um empurrão do policial, ficou muito abalada. E é isso que a gente vive enquanto povo. Por isso que a gente tem que se lembrar sempre de uma coisa. Nós, antes de tudo, somos trabalhadores. E a figura mais autêntica do povo brasileiro. E a gente faz isso com muito gosto.
um filme chamado Bacurau, de Kleber Mendonça, que fez o Agente Secreto. Né? No Bacurau eles levaram emprestado as fotos da gente, foi a gente que ensinou os atores a atirar, e no filme eles atiram com as armas da gente, no Bacurau. Assistam o Bacurau que vocês vão gostar. Então, porque a gente veio historicamente no Exército Brasileiro. E vocês vão ver fotos lá no museu em que aparece o pilotão formado como no quartel e o pessoal marchando. Agora imagine você brincar desse jeito, né, com uma perna só. Aí o que foi que a gente fez? A gente, como bom brasileiro, pegou aquela cultura e transformou numa melhor. A gente sincretizou com o cangaço, que é muito bonito, que é a estética mais original que existe do povo brasileiro, é a estética do cangaço. Né? Você diz, mas era muito estranho. Era, tinha os bolsão aqui do lado assim, né? Mas sabe o que era aquilo? Era para botar fruta dele. Você estava mandando o tempo que toda a casa deles era o mundo, cada um carregava 20 quilos, era a sua casinha, né? Com lençol, com arma, com munição, com caneca, com água, com tudo, né? Então a gente juntou essa cultura do exército com a cultura do cangaço. E ao invés de marchar, hoje em dia a gente faz uma arrasta-pé, que é mais gostoso de andar, a gente anda léguas fazendo uma arrasta-pé, né? Um sanfoneiro do lado, que só para de tocar quando quer dar um gole na água que ele leva ali com ele. Então existe isso. Graças a Deus, a gente se misturou, conservamos a cor do exército, que era azul na época. Então vocês podem ver nas ilustrações da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro usava azul. E o Lampião mesmo, quando ganhou o título de capitão, ele passou a usar azul também, de chapéu de massa, né? Mas aí eles usavam esse tipo de chapéu para impressionar, porque quando eles chegavam as pessoas viam de longe e causavam uma impressão de muita força, de muita coisa. Sabe o cachorro quando vai brigar que está todo arrepiado? É para mostrar ao outro que ele é grande. Então assim, tinha essa estratégia do Lampião nas lutas, que era de utilizar essas indumentárias todas. Usavam muitas flores também nos bornais, né? Uma coisa colorida, bonita. Um dia quando vocês virem o chachado da gente, vocês vão ver como é bonita essa coisa da estética do cangaço. Eu comecei a falar também perto do filme, é porque eu ia falar da dança. E na dança, ninguém queria fazer dança com o teu passinho e você aprende uma parte comigo. Você vai comigo, eu vou tentar fazer uma coisa com você do hip hop e você tenta fazer uma coisa que eu faço, né? Aí botava o cara para fazer uma tesoura de caboclinho, botava o cara para fazer um chachado, esse negócio todo. E muitas vezes eu conseguia fazer a coisa do hip hop e eles não conseguiam fazer da dança popular. Agora vamos ver aqui o João. João, que tem o mesmo nome que eu. Eu sou Ivan, mas é porque Ivan é João Nivaldo. É que aquele cara azul, ele perguntou, não. Se ele mata. Olha, outra coisa. Uma coisa, eu tenho um filho que ele era muito tímido com a vergonha. Ele não fazia isso jamais de vir aqui, como o João fez. E o que eu dizia para ele superar essa timidez, eu disse, olha, quando um professor lhe chama o pessoal para o quadro, você vá, mesmo que você não saiba da questão. Porque mais importante do que a questão é você aprender a estar na frente dos outros. Você aprendeu bem igualzinho, cadê o índio, meu irmão? Foi igualzinho. Dentro, né? Mas o deslocamento de ar dela é tão forte que quando a gente bota um coco e a gente atira no coco, o coco não voa, ele desaparece. Olha. Teve uma bacana, porque o calor e o deslocamento de ar é muito forte dessa pólvora, né? Um dia, na feira do Cabo, a gente saiu, e eu sempre digo para o pessoal o seguinte, quando a arma estiver carregada, você não pendura ela nas costas, tem que ficar com ela na mão. Aí uma bacamarteira minha, que hoje já está quase 80 ou 80 anos de idade, ela botou a arma carregada nas costas e foi descer um degrau. A arma caiu, pegou 3 pessoas na frente e pegou a Felícia no recuo, porque a arma, quando ela tira, ela corre para trás, né?
Aí ela correu, bateu nas pernas da Felícia e queimou os caras. Sabe o que aconteceu? Ainda bem que não queimou mesmo. Porque eu levei os caras para Mista, lá para a unidade Mista, que é o hospital. E aí eles estavam com uma queimadurazinha mais besta, coisa simples, né? Mas depois eu tive que sair com uma boutique para comprar roupa para os caras, porque os caras ficaram quase duros. Ela queima com facilidade o carro da pólvora, né? Com C mudo no final, marca martelos. Só baque e marca martelo. Tem uma aula de tiro que a gente fez lá, que espontaneamente tem mais de 122 mil acessos, né? Porque as pessoas estudam essa aula que a gente deu no Brasil inteiro. Então a gente tem vários tipos de tiro. O mais importante é você colocar. Você vê que você não atira com ele no ombro, né? Você não bota no ombro feito tiro de quartel, né? Você atira com ele distante do corpo, a gente chama ele de queixa. Com a queixa virada para o outro lado, porque ali vai sair a espoleta. Da espoleta vai sair uma fagulha que vai pegar dentro da pólvora dentro e que vai puxar. Então, tem esse tiro de frente. Se existe diferença nos tamanhos dos bacamarates femininos e masculinos, quanto pesa, né? Tá, o peso é igual também para os dois? Só de modelo. Tá certo. 6 a 8.
Opa! Vai, lá vai! Caramba!